empresária, nós do Em Destaque não temos como agradecer, você que tem residência fixa em São Paulo. A gente sabe da dificuldade de se locomover aqui para Miguel Pereira e pela segunda vez você aqui no nosso programa. Eu gostaria de já iniciar a nossa entrevista fazendo duas perguntas. A primeira, você no programa da semana passada falou que você flagrou o médico em cima de você no momento que você estava adormecido e que você despertou com ele em cima de você. Falou dos seus conflitos de estar vivendo isso, da culpa que vem, né? Eu acho que isso é comum a todas as vítimas, né, desse tipo de abuso. Mas agora eu gostaria de saber, e faço essas duas perguntas. Primeiro, em que momento você decidiu, deve ter sido uma decisão muito difícil, né, comunicar ao seu esposo o que estava acontecendo? E outra, você falou que por muito tempo você achava que era a única vítima, né, desse médico. E quando foi que você se deu conta de que haviam muitas outras também? Então, Hélio, é uma decisão muito difícil, principalmente que você se pega envolvida pela vergonha, né, pela exposição, por você se sentir culpada, por você se sentir amedrontada, enfim. E se tratando de uma pessoa como ele, que exercia uma influência muito grande, um poder muito grande, eu me senti perdida, sozinha, com medo, e quando ocorreu isso e eu não engravidei, eu tinha mais uma tentativa. Sim, você estava no segundo processo. Eu estava na segunda tentativa do pacote de três tentativas. Foi quando eu tive, no momento que meu marido tentou me encorajar, dizendo: tenha calma, não deu certo. Tem uma terceira. Tem uma terceira. E se não der certo a terceira, faremos outro pacote, vamos fazer quantas vezes forem necessários e tal, e me encorajando. Aí nesse momento eu não tem jeito, né? Você não ia partir para a terceira. Aí eu disse a ele que eu me recordo como se fosse hoje, nós estávamos fora de São Paulo e era noite, e eu peguei e falei para ele que realmente eu não iria mais. Quer dizer, mais uma experiência dura, né? Aí eu falei a ele do que tinha acontecido, e aquela reação, né? Eu vou lá, eu vou brigar, eu faço isso, faço aquilo. E eu disse a ele: é a minha palavra contra a dele. Um homem de grande poder, influente, com tudo que a gente sabe que tem, e quem que vai me dar ouvidos, quem que vai acreditar em mim? Eu posso sofrer uma represália, enfim. E aí começou a partir daí uma das maiores frustrações, que foi o sonho perdido, o desejo da família, o desejo de ser mãe, ele de ser pai. A gente viu jogado por terra, perdemos dinheiro, perdemos o sonho. E ficamos nessa situação de que não se tocava na ferida, né, porque ela estava ali sangrando. E aí foi quando eu comecei a fazer tratamentos. Eu estava com muito sobrepeso devido aos hormônios que tinha tomado. Você teve que recorrer à ajuda psicológica. Aí fui fazer tratamento psicológico, fui fazer tratamento, as minhas taxas hormonais estavam todas muito elevadas. E aí comecei um tratamento e tentando levar a vida de uma forma normal, o que é difícil. E tive muito apoio dele, enfim. Nessa hora o marido do lado é tudo que precisa, né? É tudo, né? Graças a Deus eu não tive esse problema, como outras mulheres tiveram, que foram abandonadas pelos maridos, enfim. Passou-se mais ou menos 1 ano e meio e voltamos, eu estava um pouco melhor, né? Continuava fazendo o meu tratamento psicológico, e foi quando o meu marido foi recomendar um outro médico
do interior de São Paulo, de Campinas, e ele chegou com muito jeito para mim, me pediu se eu iria numa outra consulta, ouvir uma outra pessoa, enfim, e fomos. E você buscou coragem para enfrentar isso? E fui, mas assim, ainda disse para ele, olha, é só uma consulta. Eu nunca mais na minha vida quero passar pelo que eu passei. E fui. Fomos nessa consulta, deparamos com uma clínica muito simples, 2 médicos muito jovens, e ali começamos a falar, ele começou a querer entender, você já fez uma tentativa? Já. Você esteve aonde? Eu falei, estive na clínica do Roger Abdelmaci. Tá. Você fez o pacote? Eu fiz. Então você fez 3 tentativas? Eu não, fiz 2. E por que você não fez a terceira? Uau, ele perguntou isso? E eu não queria dizer, porque eu não queria contar, né? E aí ele insistia, eu percebi que ele insistia o porquê que eu tinha abandonado o tratamento, porquê que eu não tinha feito a terceira tentativa, e com muita insistência dele, eu contei. Quando eu contei, ele disse, eu insisti porque eu imaginei que você tinha algo para falar. Você não é a única. Foi aí que você descobriu. Foi aí que eu descobri. Você não é a única, você não foi a primeira. Tem muitas mulheres com problemas irreversíveis. Ele falou, eu fui estagiário dessa clínica e eu sabia tudo que então aconteceu. Ele tinha conhecimento de causa. Tinha conhecimento. Então, você não é a única. Nesse momento, inclusive na presença do meu marido, aquilo para mim foi assim, um alívio muito grande, no sentido de eu tirar daquele momento a minha culpa, que até então eu me sentia culpada, e aí ele começou a relatar casos absurdos, né, de mulheres, inclusive, que cometeram suicídios. Então, e não era só os abusos sexuais, ele também fazia manipulação genética, então havia muitos pais que as mães engravidaram lá e que hoje algumas fizeram DNA, o pai não é pai, entendeu? E essas pessoas não conseguem nem denunciar, porque como que você vai denunciar e o filho ele saber que o pai não é pai? Então, quer dizer, a coisa era bem maior, que nós éramos... Ele causou um estrago na vida de muitas famílias. Sabe lá quantos filhos de outras pessoas, de embriões congelados de outros homens, de outras mulheres e sêmen de outros homens, quantos podem ser filho dele, inclusive. Nós éramos, passávamos por experiência genética com células de animais, entendeu? Então, foram assim, relatos que ele fez assim que isso é monstruoso. Isso é monstruoso. Então, e aí ele me encorajou, falou do método que ele iria adotar comigo, que era um método mais tranquilo em relação à ingestão de hormônios, enfim. E eu me encorajei e eu falei, olha, doutor, eu quero fazer só mais uma tentativa. E aí? E dessa vez? E aí eu engravidei. Na primeira e única tentativa com esse novo médico? Nossa. Engravidei, eu fiquei grávida de 4 bebês. Boa. E aí logo no início da gestação eu perdi um e tenho hoje trigêmeos, graças a Deus. Trigêmeos, que presentão, né? Graças a Deus, Deus providenciou que inclusive não fiquei grávida lá na clínica dele, lá porque que hoje, também foi uma bênção, hoje eu teria realmente um problema sério de fazer um possível DNA nos meus filhos. Mas graças a Deus engravidei lá, meus filhos, eu tenho 2 meninos e uma menina. E aí engravidei. Tive uma gravidez de alto risco, em função de ser triplo. E os meus filhos nasceram com extrema prematuridade. E como eles nasceram muito debilitados, tudo, eu tive que me dedicar a cuidar deles, tudo. Mas sempre, a partir daí, eu fui me encorajando, até por ter ali... ter conhecimento que aquilo que eu tinha passado não foi só comigo e que eu não é porque eu virei mãe, que eu resolvi e que eu realizei o meu sonho, que eu ia deixar aquela situação impune, outras mulheres que passaram pela mesma situação e outras mulheres que continuavam passando, né?
pela situação que eu passei. Eu poderia muito bem cruzar os meus braços e dizer, eu não vou precisar mais dele, eu não vou mais lá, sou mãe agora. Já consegui o que eu queria, deixa vida isso que acontecer. segue, deixa pra lá. Eu falei, não vou deixar assim. E aí você resolveu procurar justiça. Aí eu deixei os meus filhos melhorarem um pouco de saúde e tal, se recuperarem, e aí eu fui na justiça. Procurei o Ministério Público, procurei a Delegacia da Mulher. E como é que esses órgãos receberam essa... Veja, eu tive um passo a passo orientado pela polícia, né? E na polícia eu não tive muito problema na Delegacia da Mulher, até porque a delegada que me atendeu, ela já tinha conhecimento do caso, porque outras mulheres já tinham denunciado, já havia muitas denúncias. Só que como essas denúncias não iam a público, sim, era uma coisa muito particular, muito pequena, né? A sociedade não tinha conhecimento disso. Certo. Porque você foi a primeira a colocar... A vir a público, não é? Aí eu fui a público, uma revista de grande circulação me procurou, e eu fui a público denunciando ele. E a partir daí a sua vida... A partir daí... Porque ele era o homem da mídia, né, dentro dessa questão, foi o médico das estrelas globais. Sabe, com muitas autoridades envolvidas, enfim... Ele exercia poder em todas as esferas, né? E você sofreu. Aí, quando eu fui a público, a minha vida... Aí eu entendi porque muitas mulheres não tinham feito. Né? A pressão A pressão é muito grande, muita gente duvidando, eu não podia sair às ruas, eu não podia sair de casa, as pessoas me apontavam, eu recebi ameaça de morte, a minha empresa foi invadida, eu fui acusada de uma série de coisas, eu fui sequestrada, eu fiquei em cativeiro, só que eu não ia desdizer nada. Por nada nessa vida. Por nada nesse mundo. Só você que sabe que você provar os ataques que eu passei, as ameaças que eu sofri, embora tivesse tido quebra de sigilo telefônico, tudo, e ninguém, a justiça não conseguiu comprovar de onde partia as ameaças. Enfim, eu com criança pequena, partindo daí a minha cara estampada em todos os meios de comunicação, em jornais, uma exposição tremenda, absurda. Todo mundo duvidando. Então, aí foi quando eu comecei a fazer um apelo que outras mulheres viessem a público e me ajudassem também a vir a público para que eu não ficasse só. E apareceram. E aí apareceram outras mulheres. Né? Apareceram outras mulheres. Aí, isso te fortaleceu. Hoje são centenas de vítimas. Centenas de vítimas? Há quem diga, né, a grande massa da mídia diz aí que ele, óbvio, ele foi condenado por 37 mulheres, 37 vítimas. Só que não é só isso. São centenas de mulheres, algumas não vêm a público, outras não denunciaram, exatamente pelo fato da exposição, né, da exposição. E eu vou dizer para você, Eli, enquanto ele estava preso, aí houve uma série de situação, ele foi preso, ele recebeu um habeas corpus onde ele foi solto, ficou foragido durante 3 anos. Durante esse tempo que ele ficou foragido, nós continuávamos recebendo ameaças, e a gente na captura, na busca, passando informações para a polícia, buscando informações de toda a natureza para a gente ajudar a polícia, enfim. E finalmente prenderam ele no Paraguai e tudo, e ele ficou preso no Brasil, condenado aí a 200 anos. Você foi no conselho também de medicina? Fui ao conselho, no Conselho Regional de Medicina. O corporativismo é algo absurdo. Eu tenho verdadeiro desprezo por essa organização, eu posso dizer isso, e quando eu cheguei lá, porque
a impressão que eu tinha, usando as palavras que eu sempre uso, a impressão que eu tinha abusado do médico. Do médico. Porque eu fui atendida por uma mulher que era o tempo todo. Ela tentou me amedrontar ou fazer algo que eu pudesse desistir daquilo que eu estava fazendo. Lá dentro do conselho. Lá dentro do conselho. Entendeu? Então, assim, é de um tamanho, inclusive falando que ele fazia parte do conselho, o próprio médico fazia parte do conselho, onde já havia denúncia ali dentro do conselho, só não era pública. E a minha, a partir dali, ia passar a ser pública. Porque eu fui acompanhada, inclusive, de pessoas da imprensa. Então, quer dizer, se eu não fosse esse homem, continuaria. Para você ter uma ideia, Hélio, nós temos vítimas. Nós temos uma vítima que ela tem 66 anos. 66 anos. Esse médico tinha 28 anos quando ele estuprou ela a primeira vez. Olha, ele abusou de mulheres ao longo da sua vida. Então, se eu não fosse a público, ele continuaria posando do grande feitor e do queridinho da mídia, do médico que todo mundo acreditava. Então, eu poderia muito bem ter cruzado os meus braços e fiz, sofri muito por isso, por essa decisão que eu tomei. Faria tudo outra vez. Faria tudo outra vez. Eu não me considero herói por isso, eu não tenho... o que eu quis e quero fazer fazer dessa experiência negativa na qual eu passei, na qual eu vivi, para que outras mulheres não passem por isso. Essas outras vítimas que se aproximaram naquele momento que você tanto precisou, que você apelou, existe hoje uma relação sua com elas Sim, ainda? Nós temos uma associação onde são acolhidas não só vítimas dele, né, como vítimas de assédio de outros médicos. Olha, que sensacional. A gente recebe denúncias do Brasil todo. Quer dizer, vocês estão ajudando outras mulheres? A gente faz o encaminhamento, a gente acolhe, porque eu acho que um dos fatores primordial nessas horas é o acolhimento, elas se sentirem acolhidas, elas se sentirem amparadas, encorajadas, né, a ir denunciar, mesmo que não queira, muitas que não queira vir a público, mas que denuncie, mas que faça, que não deixe impune, que isso não vai resolver o problema, mas vai aliviar, eu não tenho dúvida. Ive, o Jornal em Destaque, ele procurou no Fórum da Comarca de Miguel Pereira algumas informações, e a juíza, a doutora Catilene de Figueiredo, nos passou informações. Ela julgou, no ano passado, em 2017, aproximadamente 100 casos de agressões de homens às suas companheiras, esposas, etc. 100 casos. Grande parte desses foram enquadrados na Lei Maria da Penha. Né? Então você vê, e a gente sabe que esse número que chega até a justiça é muito inferior à realidade. Né? Então esse trabalho que você tem realizado, isso pode ajudar e até a encorajar muitas mulheres, né? Porque isso precisa mudar. Essa cultura precisa... Eu não tenho nenhuma preocupação em dizer que esse número aqui em Miguel Pereira é insignificante. Não tenho nenhuma preocupação em dizer isso, porque eu tenho conhecimento e os dados são bem outros. Os dados são outros. Hoje, isso dados oficiais, nós sabemos que a realidade é outra. Nós já somos o 5º país mais violento do mundo contra as nossas mulheres, contra nós mulheres, de todos os tipos de violência, né? Violência sexual, a psicológica, o assédio moral, enfim, todo tipo de violência. A cada 2 horas morre uma mulher. A cada 2 horas no Brasil. A cada 2 horas morre uma mulher. Vítima de violência. Vítima do marido, do ex-marido, do namorado, do ex-namorado. Isso é um número muito alto e alarmante. De alguém que ela teve algum tipo de relação afetiva. Então, eu acho o seguinte, que os homens também deveriam se posicionar diante disso. Tá?
deles criarem, eu tenho certeza que muitos não fazem parte dessa estatística, mas que também eles se manifestassem de alguma maneira, fazendo valer, que eu custo acreditar que isso é cultural. Eu custo acreditar que isso é cultural. Sabe? Isso é desvio mesmo. É desvio de conduta, entendeu? Isso colocar na conta da cultura é muito cômodo, né? É muito simplista até, diante de dados como não, esse. isso é cultural. E outra, as próprias autoridades, a lei, eu não discuto, a lei é maravilhosa. Hoje, se você entrar na internet, buscar quais são as medidas protetivas contra nós, mulheres brasileiras, quem vê vai achar que nós vivemos num paraíso. Só que na realidade não é assim. Nós sabemos que a lei não é aplicada. Nós sabemos que as nossas autoridades não estão preparadas para lidar isso. Se você vai numa delegacia de mulher e fala, eu fui estuprada na rua, o delegado, a própria delegada vai virar e vai perguntar, você tinha bebido? Você estava de roupa curta? Você estava de madrugada na rua? Que é um grande absurdo, delegacia da mulher, né? Isso não te dá direito ao homem fazer nada. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos que... o problema não é cultural, o problema é educação mesmo. Educar os nossos filhos, os nossos meninos, para que mulher não é um objeto. Entendeu? Para que eles possam fazer o que bem entendem. E a mulher também não aceitar, porque tem coisas que a mulher, achando que porque é homem, pode fazer aquilo com ela. Não pode. Então a mulher tem que fazer valer os seus direitos. E eu digo, eu faço um apelo aqui, às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, não se cale, denuncie. Vamos criar um mundo melhor para as nossas meninas, para os nossos meninos, para os nossos filhos, para os nossos netos. Sabe? Venha a público. Não venha a público, me procure. Procure jornal. Podemos deixar os seus dados aí para as pessoas que tiverem interesse em conversar com você, com a sua associação? Pode, me procure. Não quer aparecer? Eu apareço por você. Aliás, você tem recebido convites até para palestrar no exterior, né? Quais países você já teve falando, defender essa... Já fui para o Equador, a Colômbia, para você ter uma ideia, a Colômbia é um país onde tem os direitos 2, 3 vezes mais violados do que o Brasil, os direitos humanos. E eles são indignados com os números brasileiros e são indignados com essa história monstruosa desse médico e que ele está em casa. Um homem que foi condenado a 200 anos de prisão, não ficou 3 anos no cárcere e está em casa. Então isso... causa indignação internacional. Indignação internacional e para a cultura, entre aspas, brasileira... Fortalece. Isso que chama de cultura. A impunidade que está sendo mostrada só tende a piorar esses números. Então vamos criar algum mecanismo, sabe, que a minha voz seja, que eu consiga 5, 10, 20, o que eu conseguir, que elas não se calem, eu vou estar satisfeita. Esse é o meu principal objetivo, criar um mecanismo que mulheres não passem mais por isso. Que mulheres não sofram pelo que eu sofri. E você tem trabalhado muito para isso, não é? Eu tenho trabalhado. Viajo, vou, escuto, sabe? Escutar mulheres com inúmeros problemas emocionais, psicológicos, de acordo com a violência sofrida. É mulher da periferia, é a mulher da alta sociedade, é a mulher que estragou o relacionamento familiar, que foi abandonada pelo marido, é a mulher que se mutilou, sabe? É a mulher que nunca mais quis ter um relacionamento afetivo com um homem em virtude do problema gerado. Mulheres que foram infectadas, entendeu? Além do abuso, ainda foram infectadas com bactérias, que tiveram que tirar úteros. Enfim, é tão monstruosa a situação, não só física como emocional, por quem passa por isso, que assim, quando você começa a se envolver, isso vai te dando uma força. Hoje eu poderia
estar de braços cruzados na minha casa curtindo os meus filhos. Mas não, eu estou aqui falando para você, falando para quem está me ouvindo. Vamos diminuir esses índices, vamos denunciar, não fique calada, venha a público. Sabe, não tenha medo, não tenha medo. Vamos criar um mecanismo onde nem você, nem outras mulheres, vamos nos unir. Nós mulheres somos a maioria. São fortes e podem reverter. Vamos reverter, vamos fazer com que as leis e as autoridades levem esse caso a sério. Sejam aplicadas, sobretudo, porque elas são boas. Sejam aplicadas, as leis estão aí, são boas. Precisam ser efetivamente aplicadas. E eu estou disposto a passar até uma vergonha via rede social, aqui na nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de fazer um convite a você, em função de tudo que você causou com essa entrevista que você nos concedeu através do nosso jornal impresso, né? E sabendo, sobretudo, sabendo do trabalho que você faz de apoio a essas mulheres que viveram ou estão vivendo essa experiência ou alguma coisa parecida com o que você passou. Nós gostaríamos que você escrevesse para o nosso público, né, aqui da nossa região, como uma colunista do jornal Em Destaque. Você pode falar não, que eu estou disposto até a passar essa vergonha, mas eu não poderia deixar de fazer esse convite a você. Não, eu agradeço, Hélio, e aceito sim o seu convite. Coisa boa. E vou realmente, é essa a minha missão, entre aspas, e o meu dever, uma vez vindo em cadeia nacional, vindo através do seu jornal, vindo por qualquer meio de comunicação, fazer esse apelo. Eu acho que é o contrário, eu é que te agradeço e vou realmente, na medida do possível, atender a sua expectativa e a expectativa da maioria das mulheres e dos seus leitores, dos seus espectadores, para que eu possa, na medida do possível, fazer um trabalho, mas eu quero a ajuda delas, eu quero a contribuição delas. É uma troca, né? É uma troca, eu quero que elas podem procurar, ou procure diretamente a mim, ou procure a direção do jornal, que você vai estar passando os meus dados. Eu não vivo disso, eu tenho os meus negócios, eu tenho filho pequeno, eu tenho tudo, mas tempo, eu sempre digo que tempo na vida das pessoas é prioridade, entendeu? E eu tenho isso como prioridade, missão na minha vida, entendeu? Eu acho que nada na nossa vida é por acaso, e isso não aconteceu por acaso para mim, e eu tenho com certeza, o fato de eu ter denunciado e ter evitado que muitas mulheres passassem pelo que eu passei, isso já me conforta muito, e eu tenho certeza que eu posso fazer mais. Eu só preciso que outras mulheres que não têm a mesma disposição que eu tenho, mas que uma parte disso eu já vou estar satisfeita. Ivani, certamente nós precisaríamos de muitos 20 minutos em destaque para falar, né, e tentar mostrar a importância que a mulher tem nesse trabalho de reverter todo esse quadro. Mas nós já estamos chegando no finalzinho, eu quero aqui já deixar um agradecimento por você ter aceitado o nosso convite, né? Então, a leitora em especial, né, mas é claro que esse assunto não é só um assunto de mulher, né, afinal de contas, né, o principal é exatamente o homem. Então nós já queremos anunciar que no próximo número do Jornal em Destaque já terá ali uma coluna da Ivani Vieira. Eu gostaria então de permitir que você faça as suas considerações finais do nosso programa. Obrigada, Hélio. Eu voltarei sempre que for necessário, sempre que você precisar. Vamos estar estruturando, queremos que as mulheres aqui de Miguel Pereira, da região, enfim, onde tiver ao alcance a sua audiência, que se sinta acolhida, que se sinta amparada, que se sinta de alguma maneira sabendo que nós estamos aqui deixando uma porta aberta e o coração aberto para que elas, para que nada que aconteça com elas fique ou permaneça impune. Bom, conversamos com Ivani Vieira, empresária, uma das mulheres mais corajosas que nós tivemos o prazer de conhecer e, sobretudo, entrevistar. Muito obrigado por ter cedido o seu espaço e ter contado a sua história aqui no 20 Minutos em Destaque. Forte abraço.